Olá pessoal, estamos em meio à pandemia do Covid-19 e para minha surpresa eu continuo recebendo mensagens, seja pelo e-mail, seja pelo Instagram, ou seja pelo Facebook, com perguntas sobre vir para Portugal. Diante disso, eu achei importante ter uma conversinha com vocês, pontuando algumas situações, ao meu entender, tá, gente? Aqui, claro, eu sempre trago aqui no canal, pelo menos quando sou eu que estou falando, né? As minhas percepções, as minhas reflexões, para estar conversando com vocês e falando um pouquinho do que eu tô pensando disso tudo nesse momento. Acho que a melhor forma para eu tentar resumir essa questão é responder a pergunta mais clássica que eu tenho recebido. Alexandra, ainda vale a pena ir para Portugal? Bom, vou responder como eu venho conversando com vocês aqui no canal, como eu venho respondendo as questões sobre vir para Portugal. Depende. Sempre vai depender, gente, essa tomada de decisão sempre vai depender de N variáveis. São vários fatores que influenciam numa resposta positiva a essa decisão ou uma resposta negativa a essa decisão. Então, quando se faz essa pergunta, se alguém lhe responder diretamente, duvide, porque sempre vai ser relativo, sempre vai ser dependente de uma condição pessoal. Bom, nesse exato momento, tem que se levar em consideração a própria dificuldade de deslocamento, né, gente? Não tá tendo voo, os voos não estão liberados assim, vai para lá, vai para cá, vou quando eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então, já é um momento limitador. Eu imagino que as pessoas que estejam me fazendo essa pergunta não é necessariamente para esse momento do isolamento social, né? Eu imagino que seja uma coisa um pouco mais para frente. Então, partindo desse princípio, partindo do princípio que a gente já pode se deslocar entre os países, vamos começar a ponderar então algumas situações. Antes de qualquer coisa, eu vou deixar aqui um banner, né? Vou deixar aqui em cima para vocês um vídeo que eu já gravei, se não me engano, eu gravei esse vídeo em 2017, alguma coisa assim, que eu faço justamente esse questionamento. Você está preparado para deixar o Brasil? Então, primeira coisa, esse vídeo independe de qualquer situação atual. É um vídeo que eu recomendo assistir, se você ainda não viu, para primeiramente entender se essa preparação já está iniciada, né? Já começou e se você já parou para pensar nessas situações. Ok, vencida essa etapa básica em qualquer contexto, em qualquer situação, para qualquer país que vocês queiram ir, aqui na verdade essa condição ela é essencial para mudança de país, não quer dizer necessariamente mudança para Portugal, então vale a pena conferir e pensar, refletir um pouquinho sobre essas questões. Bom, voltando à nossa situação atual, a primeira coisa que eu aconselho a pensar é em que condições você quer vir para Portugal? Para quê? Por quê? Por que eu estou perguntando isso? Bom, vamos lá, vamos supor algumas condições para que a gente possa analisar juntos aqui. É para trabalhar? Você pensa em vir para Portugal para trabalhar? Bom, então vamos levar aí em consideração várias situações. Primeiro, trabalho aqui em Portugal nunca foi farto, nunca foi fácil, exceto esses trabalhos em restauração, hotéis, atendimento ao público, call center, ou seja, trabalhos que não precisem necessariamente de uma mão de obra qualificada. Mas é justamente essa mão de obra que está sendo prejudicada agora. São os restaurantes que estão limitados, tanto é que quando começou a questão do isolamento social,
grande parte da comunidade brasileira que estava empregada num restaurante perdeu seu emprego. Então foi um campo de trabalho, né, um mercado de trabalho que foi muito abalado, que foi muito impactado. E essa retomada, ela não é tão imediata assim. Vamos pensar no seguinte contexto. Portugal vive muito do turismo. E o turismo vai ser prejudicado diretamente nesse contexto atual. Mesmo porque prevê-se, espera-se que nesse primeiro momento o turismo seja local ou mais próximos da sua cidade, entre o próprio país. Esse deslocamento internacional prevê-se que vai diminuir bastante nesse momento. Isso diminui o fluxo. Mesmo se a gente pensar num fluxo maior do turista interno, né, desse turista interno, nós temos que pensar que a condição econômica também pode ser afetada, pode ser diferenciada, o que vai demandar também menos serviço, menos compra, menos movimentação de dinheiro. O que significa isso, gente? Se já era apertado antes, eu creio que a gente ainda vai ficar um bom tempo numa situação bem apertada. Então, eu tô falando aqui, Alexandra, eu tô falando o que eu penso, o que eu acho dessa situação nesse momento. Se a intenção é vir para trabalhar aqui em Portugal, eu acho que não é um bom momento. Eu acho que deveria aguardar um pouco mais, até ver como que a economia vai reagir diante disso tudo. Gente, a gente está num momento que a gente não tem certezas. E quem falar de alguma certeza é uma certeza incerta, porque não temos. Enquanto a gente não tiver, né, a bendita vacina, a bendita cura para esse vírus, a gente vai estar refém dessa situação, sim. Então as situações vão estar limitadas. E com situações limitadas, fica difícil a gente imaginar como vai ser o fluxo e a reação da economia nesse contexto. Então, se a intenção é vir para Portugal dependendo de fazer uma renda aqui com o trabalho, a partir do trabalho, eu particularmente iria sugerir que aguardasse um pouco, ok? Não, Alexandre, eu não estou pensando em trabalhar, eu estou querendo ir empreender. Será que é um bom momento para pensar em iniciar algum negócio? A gente ouve muito falar que é nas dificuldades, que são nas crises que as oportunidades aparecem. Talvez sim, né? A gente tem N exemplos aí maravilhosos que sim. Mas será que está no momento de eu pagar para ver? Será que está no momento de eu arriscar tão alto assim? Porque quando eu falo tão alto assim, porque uma coisa é você arriscar aí no seu país, com a sua família em volta, com seus amigos aí em volta, com um comportamento empreendedor que você conhece, com um comportamento de mercado que você conhece, que você viveu a sua vida inteira. A outra coisa é, além de lidar com todas essas dificuldades, com todas essas ponderações, né, que tem que ter a partir do momento que você opta por um empreendimento, ter que lidar com esse empreendimento numa nova cultura. Então eu também acho que se a intenção era vir para empreender, eu também acho que aguarda um pouquinho. Espera, vamos esperar um tempinho, vamos tentar entender, acompanhe um pouco mais a evolução desse contexto, a evolução da economia, a evolução dos negócios aqui em Portugal, antes de se arriscar, sair para montar alguma coisa aqui. Não, Alexandra, a minha questão não é essa. A minha questão é, eu tenho rendas próprias, não vou depender de fazer o meu dinheiro, né? Não vou precisar gerar renda para mim em Portugal. Bom, então aí, sinceramente, nesse contexto, é o que a gente já vivia antes. A preocupação, então, vai ser em ver a adaptação com a cultura do país,
adaptação com o clima, com a culinária, aquela preocupação normal que a gente já viu no vídeo que eu indiquei anteriormente. Mas sempre tendo um cuidado de ver se essa renda realmente lhe segura aqui, ao ponto de você não precisar gerar renda aqui, nem que seja complementar. Não, aquilo que eu falei antes, gente, não está no momento de arriscar a depender de uma renda gerada aqui. Pelas dificuldades que a gente tem acompanhado, pelas dificuldades que a gente tem vivenciado, não é prudente nesse momento depender de valores gerados aqui em Portugal. Bom, mas a renda que eu tenho no Brasil, Alexandra, me permite viver aí em Portugal com tranquilidade. Ótimo, então aí é perfeito. Você gosta da cultura, se adapta fácil ao clima, se adapta a toda essa condição, Portugal continua lindo da mesma forma, as opções aqui são maravilhosas da mesma forma, tem muito lugar maravilhoso para se viver aqui em Portugal. Vou até deixar mais um link aqui para vocês de várias opções de cidades e vilas, né, lindas, maravilhosas que nós temos aqui em Portugal como opção de moradia para quem quer paz, quem quer sossego, ou então para quem quer esse dinamismo das cidades mais movimentadas. Mas é uma condição muito específica, estão percebendo? E mesmo assim, analisa com mais cautela agora a diferença de padrão de vida que você vai ter ao sair do Brasil, para ver se realmente você está preparado para esses novos desafios. Os outros motivos que poderiam surgir, gente, para querer vir são motivos pessoais, né? Igual eu já recebi algumas famílias que realmente precisaram, não foi nenhum querer, precisaram sair do Brasil para fugir de alguma situação desagradável mesmo, às vezes até de ameaças dentro da própria família, dentro do próprio círculo de convívio. Então, assim, são situações pontuais e aí não tem como. Aí é colocar na balança, olha, se eu continuar no Brasil, eu convivo com isso, se eu for para Portugal, eu vou conviver com isso. É colocar na balança e ver aquilo que é possível. Se não é possível continuar no Brasil, precisa sair mesmo, aí é vir, mas sabendo desses desafios que vão enfrentar aqui. E aí, nesse momento, eu aconselho verificar toda essa documentação antes para não ter um problema a mais aqui. Porque é uma coisa que eu acho que pode ser consequência de tudo isso que a gente está vivendo. Eu imagino que o CEF deva ficar um pouco mais rigoroso a partir de agora. Eu imagino que deva ter um rigor maior nessas análises, justamente para não ter famílias vulneráveis a mais. Aqui a gente já está passando por uma situação, eu comentei com vocês no último vídeo, a gente lá na associação, a gente já está tendo que socorrer várias famílias que estão sem condição nenhuma de sobrevivência aqui em Portugal, que a gente tem que levar a apoio alimentar, quer dizer, olha a que ponto chegou. Nós tivemos casos de famílias aqui de serem colocadas na rua, né? Então, assim, eu acho que uma forma de evitar um pouco isso é esse controle aumentar um pouco mais por parte do CEF. Mas isso eu ainda não li nada, não ouvi falar nada, tá, gente? Isso aqui sou euzinha, pensando no que pode vir a acontecer. Eu imagino que essa possa ser uma reação. Mas para você que ainda está aí no Brasil, então evita passar por mais esse transtorno. Já olha a questão documental toda antes, para você chegar aqui numa condição mais tranquila. Não, Alexandra, no meu caso, eu estou querendo ir para estudar. Você tem condição de se manter aqui enquanto estuda? Ou você vai precisar para trabalhar, ou você vai precisar trabalhar para se manter aqui estudando? Volto no caso anterior. Se depender de trabalho, será que eu preciso de estudar isso agora? Será que eu preciso fazer esse mestrado esse ano? Percebe? Então, gente, é aquilo que eu falei, não existe uma resposta única para a pergunta que vocês estão me fazendo. São realmente várias reflexões, várias análises
que precisam ser feitas e ponderadas mesmo, gente. Olha com cautela, olha com cuidado, para não chegar aqui e o sonho virar pesadelo. Então, gente, nesse momento, a gente está vivendo um momento de incertezas. Então, não tem respostas muito credíveis que a gente possa passar para vocês com mais segurança. Então, eu penso que é um momento muito mais de observação. Se é o sonho vir aqui para Portugal, continue lendo, continue estudando, continue acompanhando as fontes confiáveis de informação, continue estudando o país mais para se inserir mais na cultura portuguesa e vai ganhando tempo com isso, vai dando tempo ao tempo para as coisas se ajustarem, para as coisas se acalmarem. Logo chega, se Deus quiser, a gente vai ter uma notícia boa e a gente vai retomar um pouco mais a nossa vida anterior, né? Eu acho que como era muito difícil retomar 100%, né? Acho que foi a gente está passando por um momento de grandes transformações, grandes reflexões, e a economia com certeza não será a mesma. Então, a gente precisa analisar um pouquinho mais. Então, nesse momento, falar para vocês, e os aluguéis como estão? Também estão me perguntando muito sobre a questão dos imóveis. Gente, tudo que eu falar agora é pura especulação. Ainda está tudo muito incerto. À medida que a gente for percebendo o caminhar das coisas, né? Eu vou trazendo aqui para vocês tudo que eu for percebendo, que eu for colhendo de informação, eu vou trazer aqui para vocês, ok? Nesse momento, não existem respostas, tá? Mesmo porque muitos de nós ainda estamos totalmente dentro de casa ainda, né? Saindo só para essencial e é a mesma situação que vocês estão passando aí. Então, assim, saindo só quem precisa sair mesmo para trabalhar, só quem tem que sair, quem precisa sair. Ninguém está saindo por sair. Quando eu falo ninguém sensato, né, gente? Porque tem de tudo, né? Então, a gente está tentando se cuidar e se preservar o máximo possível. Então, nesse momento, gente, é aguardar, é ter paciência. Aproveita esse tempo de reflexão, para estudo, para análise, para confirmação do seu desejo de vir para cá, ok? Quando as coisas começarem a se sentar, a gente vai continuar trocando ideias, vai continuar conversando, podem continuar me escrevendo, na medida do possível, aquilo que eu falei, eu não tenho respostas, mas eu consigo ponderar um pouquinho com vocês sobre essa questão de, calma, vamos pensar um pouquinho nisso aqui, porque às vezes eu sei que quando a gente está aí, o desejo de vir é tão grande que alguns obstáculos a gente não enxerga, né? Ficam meio que apagados diante de tanto sonho, de tanta vontade de viver esse contexto aqui, ok? Dentro do possível, na medida do possível que eu puder ajudar vocês, eu vou estar aqui, continuo aqui da mesma forma e só coloquem nas descrições, podem, nas descrições não, gente, nos comentários, podem comentar, podem completar, me fala um pouquinho o que vocês têm pensado, o que vocês têm percebido, o que vocês têm esperado de todo esse contexto. E aí a gente vai trocando uma ideia, vai conversando e vai ganhando tempo, vai amadurecendo a decisão, vai amadurecendo todo esse processo, tá bem? Eu vou estar aqui aguardando vocês, ok, gente? Beijinho, muito obrigada por me acompanhar, deixa o like aí, essa curtida, gente, que vocês dão aqui no vídeo é muito importante para mim, é uma forma de me ajudar, tá? Me ajudar aqui ao canal, porque a partir do momento que vocês curtem, que vocês interagem no canal, interagem com o vídeo, o YouTube entende que é um bom conteúdo e me ajuda na divulgação do vídeo. Então, colaborem comigo aí também nas interações para que a gente possa continuar
trocando e conversando um pouquinho mais, tá bem? Meus queridos, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.